Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série Professores do Século XXI, a Tecnologia na Sala de Aula. Hoje vamos continuar a explorar as ferramentas e potencialidades do Google Sala de Aula e hoje vamos falar em particular de uma ferramenta que é o Google Forms, que é uma ferramenta bastante útil para a realização de questionários e avaliações. Então, o Google Forms é um dos tipos de atividades que nós podemos criar na opção de atividade com teste, e ao criarmos uma atividade com teste, reparem que de imediato aparece aqui um blank quiz, que é um formulário do Google. Então nós vamos dar um nome à nossa atividade com teste, por exemplo, avaliação 1. Podemos indicar, como verificamos nos episódios anteriores, instruções ou não para os nossos alunos, alterar a questão dos pontos, definir a data de entrega e ainda organizá-lo no tópico ou no separador que queiramos colocar. Para termos acesso ao questionário, criamos a nossa avaliação, clicamos aqui no Blank Quiz, ele abre um formulário Google em branco e temos aqui então algumas potencialidades e algumas funcionalidades. Cá em cima temos uma paleta de cores que nos permite personalizar o tema. Por definição ele criou o roxo, mas eu posso escolher uma outra cor, por exemplo. E o mesmo com a cor de fundo, que eu posso alterar, se eu quiser, portanto são as opções de tema. Temos a opção de pré-visualizar, que nos permite visualizar o questionário antes de nós partilharmos com os alunos. E temos aqui o menu definições, que nos permite fazer algumas configurações no que diz respeito à organização do questionário. Geral, recolher ou não os endereços de e-mail. Eu posso recolher os endereços de e-mail e pode ser útil esta recolha porque se eu recolher os endereços de e-mail, quando eu fizer a correção da atividade, os alunos são notificados e se eu não fizer esta recolha, eu vou ter que dar o retorno individual a cada um deles para eles saberem que já foi corrigido, então pode ser útil ter esta recolha de endereços de e-mail. Posso dizer ou não que tenho o recibo de resposta, isto aqui não é obrigatório. Posso limitar a uma resposta. Se for uma avaliação, então convém ser a limitar a uma resposta, para que os alunos não possam submeter duas vezes, por exemplo, o questionário. Aqui temos a opção de permitir editar após enviar e ver ou não os gráficos do resumo e respostas de texto. Normalmente, quando se trata de uma avaliação, são opções que ficam desabilitadas. Na forma da apresentação, nós podemos permitir mostrar o link para o envio de outra resposta, ordem das respostas ser aleatória, que pode ser útil no caso das avaliações, para que os alunos não estejam, não respondam todos à mesma pergunta, por exemplo, e dá um pouco mais de controle ao professor, mostrar ou não a barra de progresso e no final temos uma mensagem de confirmação, que pode ficar automaticamente a que está pré-definida, a sua resposta foi registada, mas o professor pode definir também esta mensagem de confirmação. E depois temos aqui algumas opções no que diz respeito à definição do questionário. Se eu tornar este documento um questionário, então ele vai ser uma avaliação em que as perguntas têm pontuação, como vamos verificar. Algumas opções. Publicar a classificação, ela pode acontecer imediatamente após cada envio. Isto significa que as perguntas objetivas de correção automática ficam logo disponíveis para o aluno, ou eu posso apenas deixar mais tarde, após a revisão manual. Então, lá está, ativa a recolha de e-mails e o aluno vai ser notificado quando o professor fizer essa correção. E depois temos aqui também um conjunto de opções onde o aluno pode ver as perguntas que errou, portanto o professor pode definir e ele sabe se errou, pode ver de imediato as respostas corretas e ter acesso ou não aos valores em pontos. Portanto, são definições que depois o professor define quando está a construir o questionário, se quer que os alunos saibam de imediato nas questões objetivas se acertaram, se erraram, se querem saber quantos pontos têm até ao momento, portanto, são definições que o professor define. Reparem que nós ativamos a opção de recolha de endereço de e-mail e ficou já aqui ativa, como nós podemos verificar. Então, a primeira coisa que nós fazemos é dar o nome ao nosso questionário, portanto, vamos colocar, por exemplo, avaliação 1, e nós podemos ainda fazer uma descrição de formulário. Então, eu posso dizer que este questionário avalia os conteúdos relacionados com tecnologias digitais, por exemplo, só título de exemplo. Então,
é opcional. O professor pode colocar esta descrição. Temos a recolha dos endereços de e-mail. Então, na primeira questão, normalmente não podemos esquecer, eu costumo dizer logo que é uma questão de resposta curta, onde peço o nome completo do aluno. Porque se nós não colocarmos esta opção de nome completo ou de nome, nós não vamos conseguir, embora temos o endereço de e-mail, então o professor tem que ter uma tarefa acrescida de associar o endereço de e-mail ao seu aluno, mas com o nome fica mais fácil. Obviamente que o nome é uma pergunta de resposta obrigatória e não tem pontos, portanto não vamos mexer aqui ainda na chave de respostas. Então temos o endereço de e-mail que é recolhido e temos aqui o nome do aluno que deve ser recolhido também. Reparem que temos aqui um conjunto de opções que nos permite verificar a descrição e validar a resposta, que neste caso no nome não tem qualquer tipo de utilidade, e temos aqui um menu que temos aqui algumas opções. O botãozinho mais permite-nos adicionar uma nova pergunta, cá está ela. Temos aqui a possibilidade de importar perguntas, então eu posso, por exemplo, ir a um outro formulário que já criei e trazer perguntas desse formulário para este. Pode ser útil quando nós queremos mesclar perguntas de vários formulários, por exemplo. Podemos colocar um título. Eu posso, por exemplo, criar um teste com diferentes grupos ou diferentes partes e então este título vai-me distinguir essas partes, que pode ser feito na forma de título ou na forma de secções. Eu posso colocar uma imagem introdutória, então eu vou ter uma imagem introdutória para a pergunta, por exemplo, então eu vou selecionar a imagem do meu repositório, por exemplo, vamos buscar a imagem da nossa série, só a título de exemplo, e vamos colocá-la aqui. Então, eu escolhi uma imagem e reparem que essa imagem está aqui. E eu posso usar essa imagem para falar ou para os alunos usarem, por exemplo, para escrever algo sobre essa imagem. Então, eu posso usar imagens em que ela não aparece diretamente na pergunta, porque nem sempre é fácil colocar na pergunta, e posso complementar esta informação intercalando com o questionário. Posso fazer o mesmo também com o vídeo, para tal basta adicionar um vídeo, colocando o URL do YouTube, e posso ainda criar secções no meu formulário, onde os alunos vão avançando secção a secção. Então eu posso, por exemplo, aqui ter a secção 2 de 2 e a secção anterior obrigatoriamente foi a secção 1. Então eu posso, por exemplo, eliminar esta pergunta e dizer que na secção 1 será apenas a secção onde o aluno vê que é uma avaliação, recolhe o e-mail e o nome e depois na secção 2 ele começa em particular as perguntas da avaliação. Vou dar, por exemplo, aqui esta secção 2 vai ser o grupo 1 e vou agora adicionar perguntas a esta secção. E agora vamos explorar as potencialidades de perguntas. Nós temos questões de escolha múltipla. Nas questões de escolha múltipla são questões em que o aluno pode selecionar apenas uma resposta. Reparem que nós podemos adicionar texto e podemos também adicionar imagem nas questões de escolha múltipla e podemos adicionar as opções que nós quisermos, basta aqui no adicionar opção. Obviamente que se é uma questão de escolha múltipla, então nós só temos uma resposta correta. Então ele vai só permitir assinalar uma das opções como sendo a correta. Vamos só ao título de exemplo colocar aqui 1, 2, 3, 4 e a opção correta era, por exemplo, a opção 3, né? Então, vamos à chave de respostas, identificamos esta questão 3 ou opção 3 como sendo a correta e definimos quantos pontos vale essa pergunta. Por exemplo, 5 pontos. Concluído. Então, é uma pergunta objetiva, de resposta automática e que o aluno vai responder e quando submeter, automaticamente a ferramenta vai corrigir certa ou errada. E reparem que já temos um total de 5 pontos porque temos uma pergunta que vale 5 pontos. Definir a questão como obrigatória. Então, nós podemos, e se é uma avaliação, colocar todas as questões como obrigatórias. A qualquer momento podemos eliminar essa questão e podemos duplicar, o que facilita, por exemplo, quando nós queremos usar a mesma introdução de um determinado texto para uma outra pergunta. Um outro tipo de questões é a resposta curta. Portanto, resposta curta, nós formulamos a pergunta e o aluno vai responder de forma livre. Não tem uma resposta correta, mas nós podemos colocar também uma pontuação e, se for uma resposta curta, podemos indicar cenários de respostas corretas. Então, neste caso, temos que ser objetivos
para que o aluno responda e ele corrija automaticamente, senão o professor tem que depois validar cada uma das respostas. Portanto, pode ser uma questão de resposta automática se o professor validar todas as possibilidades de resposta, ok? Um outro tipo de opções é a discursiva, que é na forma de parágrafo. Então, o aluno tem uma resposta longa, onde ele pode escrever. Mais uma vez, neste caso, eu poderia adicionar comentários de resposta, onde o aluno vai ter algum tipo de retorno quando submete. Posso alterar aqui a pontuação, mas é uma resposta que exige que o professor venha depois fazer a correção. Um outro tipo de questões é a caixas de verificação, que são nada mais, nada menos do que questões de seleção, mas que permite que o aluno tenha mais do que uma opção correta. Então, neste caso, a diferença de uma caixa de verificação para uma escolha múltipla é a possibilidade de termos mais do que uma opção correta. Por exemplo, se eu tiver respostas 1, 2, 3 e 4, eu vou validar a chave de respostas e as respostas corretas, por exemplo, seriam os números ímpares, 1 e 3. Vale, por exemplo, 6 pontos, vou concluir. Posso sempre dar o retorno, adicionando os comentários, embora sejam opcionais. Se a pessoa quiser dar um retorno, dá, se não quiser, não dá. O que é que isto significa? A pergunta vale 6 pontos. Reparem que o total de pontos foi alterado para 11 e, se o aluno acertar apenas uma delas, vai ter metade da pontuação. Então, ele distribui a pontuação total pelo número total de opções. Um outro tipo de questões é a seleção de pendência. Então, temos aqui uma pergunta de pendência, onde nós temos aqui as questões e temos o respectivo resultado e, portanto, são questões de pendência, portanto, ficam como se fosse de uma ordenação. Depois temos aqui a possibilidade de carregar ficheiro, onde nós damos a possibilidade do aluno carregar ficheiros como resposta a uma pergunta, por exemplo, pedindo ao aluno para responder com uma fotografia, pedindo ao aluno para responder com um áudio ou para responder na forma de vídeo. Então, nós podemos especificar o tipo de ficheiro, posso especificar se é um documento, se é uma folha de cálculo, se é um PDF, se é um vídeo. Se eu especificar, significa que o aluno só pode colocar um ficheiro do formato que eu especificar. Vou indicar o número total de ficheiros que o aluno pode adicionar, então ele pode adicionar apenas um, no máximo 5 ou no máximo 10 e ainda definir o tamanho, que pode variar entre 1 megabyte e 10 gigabytes. Portanto, são opções que o professor define quando formula a questão. Um outro tipo de questões é a escala linear, como a escala de Likert, onde nós podemos colocar questões de concordância, por exemplo, pode ser usada também em termos de avaliação, mas noutro questionário para fazer tipo uma sondagem. Então, nós podemos ter escalas e nós é que escolhemos os pontos. Então, a partir da escala linear vai de uma escala de 1 até 5 pontos, onde nós podemos indicar as etiquetas, ou seja, por exemplo, discordo totalmente para o número 1 e concordo totalmente para o número 5. Então, é o professor que define esta escala. Um outro tipo de questões são a grelha de escolha múltipla. Na grelha de escolha múltipla nós temos duas colunas, onde a cada linha só corresponde uma coluna. Então, se o aluno só pode ter uma associação para cada uma das afirmações, e nós podemos adicionar as linhas que quisermos e as colunas que quisermos, sabendo que a cada linha tem apenas uma e só uma associação da coluna. Por exemplo, vamos pôr 1, 2, 3, 4 e 5. Ou seja, nós já colocamos aqui a ordenação correta. Chave de respostas, o 1 corresponde ao 2, o 2 corresponde ao 3 e o 4 corresponde ao 5. Reparem que nós podemos aqui definir mais do que uma opção, mas tem que ficar todas as definições possíveis aqui e os pontos que nós atribuirmos a cada associação, por exemplo. Este vale 5, este vale 5, este vale 5 e aqui poderia valer 5 também. Só a título de exemplo. Concluído, e então cá temos a nossa correção será automática e já temos um total de 25 pontos, onde ele vai parcelar também em cada uma das opções. Depois temos aqui a grelha de caixas de verificação,
nas caixas de verificação, então a cada pergunta nós podemos ter mais do que uma associação. Vamos ver, por exemplo, eu copiei da questão anterior, então eu posso, por exemplo, verificar que não eu posso ter 3 seleções, onde ele, se selecionar as 3, tem 6 pontos. Por exemplo, na segunda opção é só uma, posso dar 2 pontos. Aqui será uma, posso dar 2 pontos. E vamos supor que na última teríamos que selecionar todas. Então teríamos, por exemplo, 6 pontos também. Concluído. E já passaríamos a ter um total de 16 pontos, mais os 5 da questão anterior, um total de 21. Então, a opção por usar escolha múltipla, que são as caixas de grelha de escolha múltipla ou grelhas de verificação, dependem, de facto, da quantidade de opções que o professor quer que o aluno associe e do tipo de questão que o professor vai formular. E depois temos aqui ainda duas opções diferentes, que são a opção de data e de hora. Portanto, se eu coloco a opção de data, obviamente que a resposta é no formato de data, onde o aluno responde dia, mês e ano. E há uma opção de resposta ainda, ou de pergunta, que é no formato de hora, onde a resposta, obviamente, é na forma horária. Então, são várias as possibilidades que nós temos para utilizar o Google Forms. Depois de termos o nosso formulário pronto, este aqui foi só para título exemplificativo, podemos pré-visualizar e verificarmos como é que ele está. Como as questões são obrigatórias, nós temos que ir preenchendo e se fizermos o seguinte, vamos ter acesso então ao formulário. Como é que nós podemos depois enviar o formulário? Obviamente que neste caso ele ficou associado ao Google Forms e, portanto, ao Google Classroom e ele estará na atividade. Mas eu posso, por exemplo, utilizar este formulário e enviá-lo também para os alunos. Posso enviá-los por e-mail, posso enviá-los por link, onde posso ter o link extenso ou abreviado, dependendo da formulação de cada um, e ainda pode ser partilhado em algumas redes sociais. Então, depende da forma como o professor quer partilhar. Então, vamos supor que nós tínhamos terminado o nosso questionário e reparem que ele está aqui. Vamos atualizar aqui a nossa página e o nosso questionário aparece no conjunto Avaliação 1. Ele está ainda em formato editável, porque nós não terminamos. E reparem que ele atualizou a nossa tarefa, porque nós demos o nome do nosso questionário de avaliação. Então, se ele estiver terminado, fazemos criar atividade e o aluno vai ter acesso ao questionário, ok? Portanto, é muito útil esta potencialidade. O Google Forms é bastante útil, seja para fazer questionários e inquéritos de formato online, mas também para fazer as avaliações, e que é muito útil para auxiliar o trabalho dos professores e avaliar os seus alunos com diferentes tipos de questões, diferentes tipos de tarefas, e pode ser bastante útil. E permite então ter esse feedback instantâneo nas questões objetivas, que são corrigidas de forma automática, mas temos outro tipo de questões em que o professor pode ir avaliar e comentar os resultados dos seus alunos e eles terão esse feedback, o que é bastante importante. Esperemos que vocês possam utilizar este recurso nas vossas aulas, nas vossas atividades e com os vossos alunos e estamos ao dispor para qualquer dúvida que vocês possam ter. Encontramos-nos no próximo episódio.